Então, gente, boa noite. A gente vai dar um segmento, mesmo que curtinho aqui, na nossa aula de hoje, em razão desse evento que teve, né, várias lives, chama live, mas são palestras que estão acontecendo lá na PUC Goiás. Não foi só essa, são vários temas, então a PUC organiza esses eventos de direito internacional e pega ali os professores que são engajados nesse tema. A minha relação com a PUC é porque eu coordeno uma pós-graduação de Direito Internacional juntamente com a PUC, eu represento a OAB, e faço parte do quadro de professores da pós-graduação da PUC Goiás. E aí a professora Ângela tinha me chamado, já tinha um tempinho, ela falou que ia ser no dia 10, eu falei, dia 10 fica bem mais fácil, porque é semana de prova, né? E aí teve um imprevisto e acabou no dia 17. E ela falou para mim que ia ser às 5, mas ela não me explicou direito. Na verdade, às 5 era uma entrevista, depois às 18 começava a palestra. E, na verdade, no início ela falou que era uma live. Então, eu achei que era uma live no Instagram, durava 1 hora. Quando eu vi a arte que ela me mandou, eu olhei, eu vi às 18 horas, eu falei, que é isso aqui? Isso aqui vai durar umas 2 horas, no mínimo, 2 horas e meia. Então, realmente aconteceu no dia da aula, mas, enfim, quem assistiu viu que tem muita relação com a área, principalmente com a área de vocês. Porque é claro que estamos nos referindo ao direito dos tratados. E o direito dos tratados tem a ver com o direito internacional. Mas essa questão de ratificação, para se chegar a ratificar um tratado, as relações internacionais têm que estar muito bem construídas para se ter uma manifestação de vontade de ratificar um tratado. Então, quando a gente pensa em ratificação de tratado, a gente pensa o seguinte: o que acontece? Existe um tratado que foi criado. E como que esse tratado ele é criado? Existe uma vamos pegar um tratado, não vamos pegar tratado bilateral, não, entre um Estado e outro. Vamos pegar tratados multilaterais. Por exemplo, o Estatuto de Roma, que envolve vários países, a Convenção Americana, que envolve vários países, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que envolve vários países. Vamos pegar tratados multilaterais para vocês compreenderem melhor. Vamos supor que vários estados se reúnem para formar um tratado. Estados podem fazer tratado, porque estados têm personalidade jurídica de direito público internacional para fazer tratado. Então, esses estados se reúnem em várias conferências. Quem vai nessas conferências iniciais? Ou o chefe de Estado, que é o presidente da República, ou algum representante que ele passa uma carta de poderes para poder representar. Então, existe uma carta que o presidente da República, geralmente é o ministro das Relações Exteriores, ou alguém que tem um conhecimento na área do direito internacional muito grande, que representa o governo nessas conferências. Para quê? Para essa primeira fase, que nós chamamos de fase da negociação do tratado. Então, o que é a negociação do tratado? A negociação do tratado é aquele momento em que vários representantes de Estado, eles se reúnem para escrever o texto do tratado. Então, tem ali alguns representantes de alguns estados que se reúnem em algum lugar e eles vão escrever esse texto do tratado. Na hora que aí fica as negociações, né? O Estado fala, não, mas eu acho que isso aqui não é legal de pôr, mas eu acho que isso aqui é legal de colocar. Então, cada um vai dando ali, a gente chama de negociações. Isso pode acontecer em um dia, pode ser um dia, 2, 3, uma semana. A pessoa está ali, às vezes, onde se reúne? Qualquer lugar que decidir. Estatuto de Roma foi em Roma. Então, Convenção de Aarhus foi em Aarhus. Convenção de Sendai foi lá em Sendai, no Japão. Então, geralmente, eles se reúnem em algum lugar que eles definem, tá? Ou então na própria sede da ONU. Então, eles se reúnem ou na sede da OEA. Essa Convenção Interamericana contra Racismo está ligada à OEA. Ou então lá na sede da OEA. Então, vai depender muito, tá? Vai depender muito dos próprios estados entrarem num acordo. Então, vamos supor que nós aqui somos representantes de cada estado. Então, eu represento o Brasil, a Marina representa o Peru, o Matheus representa a Holanda, a Melissa representa a França, a Adriana representa a Argentina. Tem vários estados aqui reunidos. Somos ou chefes de Estado ou ministros de Relações Exteriores, Relações Internacionais. Então, nós estamos na fase da negociação. Quando a gente fecha, entramos num acordo, nós estamos aqui em 11 pessoas. Nós 11 estados, entramos num acordo, num texto do tratado. Somos nós,
aqui que resolvemos, nós somos os países depositários. Nós que decidimos, os outros estados, se quiserem. Então, a gente disse que só 2 vão ser, Brasil e Alemanha, por exemplo, que são os estados depositários, ou seja, os estados que vão receber os pedidos de ratificação dos outros estados. Então, quando a gente termina a negociação, a gente chega num ponto que a gente chama de adoção. Então, nesse momento em que se fala, olha, chegou na fase da adoção do tratado, o tratado foi adotado, e ele foi, a gente usa o termo congelamento, o tratado está congelado, ninguém pode mexer nele mais. Então, foi negociado, foi discutido, fechou o texto, congelou o tratado, ninguém mexe nele mais. Nenhum estado pode interferir nele mais. Ah, mas eu vou mandar para o estado X, ele quer alterar. Não pode alterar. Por quê? Porque já foi na fase das negociações. Então, a gente chama de congelamento do tratado. Aí, o que acontece? O procedimento de adesão. Esse procedimento de adesão, ele é um procedimento que reconhece que o tratado ele foi negociado. Na adesão, ainda não significa que tem validade dentro de um estado. Ele só foi negociado. Depois que fecha a negociação e aqueles estados manifestaram que querem fazer adesão, o estado depositário, que é o responsável por essas negociações, pode ser qualquer um, o que teve a ideia, o que foi nomeado, escolhido entre os estados, ele vai encaminhar o texto do tratado para os estados. Olha, estou caminhando o texto do Tratado X, convidando Vossa Senhoria, Vossa Excelência, para fazer parte desse tratado, que o Estado faça parte desse tratado, considerando a importância do tema, disso. Aí, então, ele manda, o Estado depositário, vamos supor, a Alemanha, seja um Estado depositário, ele manda e dispara para os estados os textos desse tratado. E aqui eu vou pegar o exemplo do Brasil. Suponhamos que o Brasil seja um país que receba esse texto desse tratado. Então, quando ele entra aqui no Brasil, ele vai direto para o Itamaraty. Ele vai direto para o Ministério das Relações Exteriores. Nesse momento que esse tratado entra aqui, enviou via correio, enfim, de alguma forma ele chegou aqui. E ele vai direto para o Ministério das Relações Exteriores, ele vem na língua que ele foi redigido, geralmente em inglês. Então, ele chegou em inglês, ele começa um processo de tradução. Então, o Ministério das Relações Exteriores vai fazer a tradução do tratado para o português. Fez a tradução, o ministro das Relações Exteriores olha o texto do tratado e fala assim, isso aqui afeta o direito tributário, ou então afeta o direito ambiental, econômico, envolvendo agricultura. Ele vai analisando ali o próprio ministro, assim, a sua assessoria, claro. Então, afeta essas 3 áreas. Então, o que o ministro faz? Ele entra num sistema que chama SIDOF. É um sistema da Administração Pública Federal de Comunicação Interna. Ele pega o documento, coloca no SIDOF e ele encaminha para os ministérios temáticos. Então, por exemplo, se o tratado envolve matéria ambiental, envolve matéria de direitos humanos, envolve matéria de agricultura, ele vai encaminhar para o Ministério do Meio Ambiente, se for separado, Ministério da Agricultura, ou alguma diretoria ou secretaria de direitos humanos. Então, ele manda para os órgãos que devem manifestar sobre aquele tratado, porque diz respeito àquela matéria. Então, não fica só no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, das Relações Internacionais. Ele manda para as outras áreas, para ter um parecer também. Esse é o problema da demora. Demora muito, tá? Por quê? Porque o Ministério das Relações Exteriores, esses outros ministérios que envolvem o tema, eles vão ter que fazer uma análise sobre o mérito. O que é o mérito? Essa matéria, ela é importante? Ela é relevante para cá? Para nós? É interessante para nós fazermos parte desse tratado, ratificar esse tratado? E também tem uma questão jurídica que se chama análise da constitucionalidade. Ou seja, esse tratado, alguma norma desse tratado viola a Constituição Federal Brasileira? Porque se violar, não pode, tá? Então, esses ministérios fazem essa análise de mérito da matéria, se é relevante, se tem que ter, né? Se não se aplica no Brasil, não seria interessante, e sobre a constitucionalidade. Quando esses pareceres são reunidos, isso volta para o Ministério das Relações Exteriores,
E o Ministério das Relações Exteriores, depois dessa análise toda, encaminha para a Presidência da República. E lá na Presidência, aí aqui aparece agora a função do presidente, porque até então ele não apareceu. Quando chega na Presidência, para onde vai lá dentro da Presidência? Para um órgão que chama Casa Civil. Lá na Casa Civil, que é um órgão da Presidência da República, existem subchefias. Subchefias para assuntos internacionais e subchefia para assuntos jurídicos. Isso dentro da Casa Civil, não chegou no presidente ainda. Então, vai para duas subchefias de assuntos internacionais, que é uma assessoria direta do presidente da República. Então, o presidente da República, ele não tem só o Ministério das Relações Exteriores como a assessoria internacional. Ele tem o Ministério das Relações Exteriores, está lá, mas ele tem dentro ali da presidência, junto com ele, uma assessoria internacional própria. Fica dentro da Casa Civil. Então, lá dentro da casa, chega lá, vai para a Casa Civil. Então, é nomeado alguém, um subchefe para assuntos internacionais e um subchefe para assuntos jurídicos. Eles também vão olhar a pertinência da matéria, vão ver se realmente os pareceres dos ministérios condizem e a constitucionalidade. Então, eles também olham o tanto de verificação que acontece até chegar no presidente. Então, quando passa por todas essas pessoas, vai para o presidente da República. Na hora que chega na mão dele, ele vai fazer um ato que se chama ato de assinatura. Ele vai assinar. Observem que essa assinatura não significa que tem validade ainda dentro do país. Significa que o presidente concorda com os pareceres dos seus ministérios. Então, ele assinou embaixo de tudo. Então, chegam lá 10 pareceres de ministério, de subchefia da Casa Civil, para assuntos internacionais, para assuntos jurídicos, chegou no presidente. Na mesa dele, tá aqui. Ele olha e fala, realmente aconteceu isso aqui. Ele assina. O que é essa assinatura? Ele concorda com o tratado. Ele fala, ok, eu concordo com esse tratado. Acho legal que a gente faça parte desse tratado. Até porque os ministérios se manifestaram, tudo ok em relação à constitucionalidade, ao tema. Fechou, ele só assina. Até agora só assinou. E agora, o que ele faz? O processo de ratificação não é feito só pelo executivo, pelo presidente da República. Ele depende do legislativo também. Então, a partir do momento que ele assina, ele faz uma mensagem e encaminha, uma mensagem muito simples, 2 parágrafos. Escreve assim, manda para o presidente da Câmara. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, encaminhar o texto do tratado que visa isso, isso e isso, tratando-se de matéria importante para o Brasil, para análise do legislativo. Então, ele manda, vai para o Congresso. No Congresso, tem 2 órgãos, nós temos a Câmara e o Senado. Vai para a Câmara primeiro. Quando ele entra na Câmara, chegou no presidente da Câmara, o presidente da Câmara pega o tratado e fala assim, meio ambiente, agricultura, e também faz a mesma coisa. Dentro da Câmara tem Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Agricultura, Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Constituição e Justiça, 50 comissões. Então, ele pega o texto do tratado e manda para cada um. Eu quero um parecer de cada um. Junta mais uns 5 pareceres sobre mérito e constitucionalidade. Olha quantas vezes vocês já viram falar isso. Aí, eles encaminham isso para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara joga a matéria no plenário para ser votado. Não sei se vocês já viram a votação da Câmara, fala assim, quem concorda com a aprovação dessa lei, fica calado, não se manifeste. Aí ninguém manifesta. Concordou, aprovou. Fim. Então, foi para o plenário, votação maioria simples, ou seja, metade, mais um dos membros da Câmara. Foi aprovado em plenário, encaminha para onde? O outro órgão do Congresso, o Senado. Quando chega no Senado, vai para o presidente do Senado. Aí o presidente do Senado faz a mesma coisa. Manda para a Comissão do Meio Ambiente, para a Comissão da Agricultura, para a Comissão das Relações Exteriores, para a Comissão... Já passou 500 comissões já, com a mesma coisa. Que vão fazer a mesma análise e vai para plenário, para ser votado pelos senadores. Maioria simples também, metade mais um. Votou. Aprovou. Vai sair o que a gente chama de decreto
legislativo. Então, o tratado vai ser publicado por um decreto legislativo, olha o termo, autoriza o presidente da República a celebrar o presente tratado, por isso, autoriza o presidente. O presidente da República está obrigado a ratificar esse tratado? Não. Esse ato do legislativo é para autorizar o presidente da República. Se ele não quiser, depois disso tudo que aconteceu, se ele não quiser, ele não ratifica. Não obriga ele, tá? Mas autoriza. E ele não pode celebrar tratado sem essa autorização do Poder Legislativo. Então, o negócio volta para o presidente agora, já com decreto legislativo publicado. Aí o presidente olha para aquilo ali e ele faz o processo de ratificação. É nesse momento que acontece o processo de ratificação. O que é o processo de ratificação? É o presidente, após a autorização do Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo que vai ter um número, sempre vai ter um número, decreto legislativo número tal. É o decreto que autoriza o presidente da República a celebrar, a ratificar o Estatuto de Roma, por exemplo. Com certeza teve um decreto legislativo. Então, ele ratifica. O que é esse processo de ratificação? Ele emite uma nota diplomática, um documento diplomático, e ele envia um instrumento de ratificação, chama instrumento de ratificação. Ele envia para o Estado responsável por receber esses documentos. Então, ele ratificou. E aí, o que acontece? A partir do momento em que ele envia, ele promulga um decreto também, que se chama decreto presidencial. Então, são 2 decretos no processo de ratificação do tratado. O decreto legislativo, que autoriza o presidente a ratificar. Depois que ele ratifica, ou seja, que ele emite uma nota diplomática, que é um documento, aí ele promulga, ele mesmo faz lá dentro da Casa Civil, não depende do legislativo. Um decreto que vai ter um número. Então, é um decreto presidencial, dando validade para esse tratado dentro do país. É aqui que está a divergência. O ponto de discussão é exatamente aqui. Qual que seria o ponto de discussão? O tratado ele tem efetiva validade quando o presidente, na data que ele ratifica, porque tem uma assinatura, na data que ele ratifica, ou precisa do decreto presidencial para esse tratado ter validade. Então, isso é uma polêmica, tá? Então, vocês vão lembrar até de um caso que eu contei para vocês numa aula passada aí, de que aquele caso do ex-presidente que enviou uma petição para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, e aí, lá no Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele conseguiu uma alegação de que houve violação de direitos humanos. E aí a recomendação chegou no Brasil. E aí muita gente falou, mas essa recomendação tem validade ou não tem validade? Aí foi para o Supremo. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, os ministros olharam e falaram assim, não tem validade. Não tem validade por quê? Porque o Brasil seria chamado, o nome do tratado era protocolo facultativo, tá? Que é o sistema de peticionamento para a ONU, para o Comitê de Direitos Humanos. Então, olha a alegação do Supremo. O protocolo facultativo, que é um tratado, ele teve a assinatura do Brasil, ele teve o decreto legislativo, ele teve a ratificação, mas ele não tem o decreto presidencial. Então, ele não tem validade dentro do Brasil. Foi o entendimento do Supremo. Mas se vocês pegarem, talvez, um outro tribunal, claro que é o Supremo que vai decidir sobre isso, mas nos livros de direito internacional, eu estou com 3 aqui na minha frente, é esse aqui. Se você pega um livro desse aqui, de direito internacional, você pode achar que um autor que fala que não, que a partir da ratificação já tem validade. Hoje eu e a Mariana estávamos discutindo exatamente sobre isso. Foi ratificada a Convenção Interamericana contra o Racismo, em 5 dias. Eu virei para ela e já falei assim, cadê o decreto presidencial que eu não vi até agora? Aí ela falou, não estou conseguindo achar. Eu falei, vai ser a mesma coisa que o Brasil de novo promulgar, e aí o Supremo vai falar que não tem validade, porque não tem o decreto presidencial. Então, o decreto presidencial, ele faz parte do processo. Então, é interessante que o Brasil complete todas as fases, para evitar que isso seja contestado judicialmente. Se você tem a publicação tanto do decreto legislativo como do decreto presidencial, ninguém contesta a validade desse tratado dentro do Brasil.
O que seria de diferente num tratado específico de direitos humanos? Isso aqui eu dei um exemplo de um tratado que não é de direitos humanos. O que mudaria num tratado de direitos humanos? Por exemplo, esse tratado que foi ratificado agora há 5 dias, que é a Convenção Interamericana contra Racismo e Discriminação, enfim. Ele é um tratado de direitos humanos. A mudança é lá dentro do legislativo. Quando se trata de um tratado de direitos humanos, a aprovação do texto, tanto na Câmara como no Senado, tem que ser de 3/5 dos membros. Então, está na Constituição Federal. Então, o quórum é um pouquinho maior, tá? Então, não é um pouquinho mais... Precisa de um pouquinho de mais gente aí para poder aprovar esse texto. É isso que muda. Quando é um tratado de direitos humanos, especificamente, não é a maioria que está lá, não. 3/5 dos membros da Câmara, depois 3/5 dos membros do Senado tem que aprovar esse texto. Porque se isso acontece, o que vai acontecer? O tratado ele vai entrar no Brasil com a mesma força de norma constitucional. É como se fosse uma norma da Constituição. Então, ela tá acima de todas as leis. Então, essa convenção interamericana contra o racismo, ela já entrou no Brasil como norma constitucional. Ela está acima de qualquer lei, ela está acima de qualquer lei ordinária, lei complementar, ela tem a mesma força que a Constituição, porque ela foi aprovada por 3/5 dos membros da Câmara e foi aprovada por 3/5 dos membros do Senado. O que a gente está fazendo é olhar todo dia se sai o decreto presidencial. Tem um dia, desde o dia que ratificou, que apareceu lá, Brasil ratifica a convenção. Meu Deus, ratificou. Eu nem imaginei que ia ratificar. Só que assim, povo, esse tempo, vamos pensar assim, quanto tempo seria esse processo? Infelizmente, olha o tanto de coisa que eu falei para vocês que acontece aqui. Olha, no mínimo em 6 a 8 anos para cumprir todas as etapas de ratificação de um tratado. Então, para esse tratado ter sido ratificado há 5 dias, ele tramitou aí uns 7 anos, uns 7, 8 anos para chegar nessa fase de ratificação do tratado. Nesses 7 anos que está rodando aí, desde quando o Brasil manifestou interesse nas negociações lá, manifestou interesse que iria participar desse tratado, tá? Então, na verdade, é só mesmo para utilizar, já deu 9 horas aqui, praticamente, é só mesmo para explicar para vocês esse processo de ratificação mais detalhado até internamente, né? Essa comunicação interna da administração federal, o sistema é arcaico, chama-se DOF, é um sistema que não precisa um ficar encaminhando para o outro, não, ele vai tipo, interligado, então você encaminha documentos entre os ministérios. Para explicar para vocês o que é quando chega na presidência, na verdade, vai para a Casa Civil, vai para a subchefia de assuntos internacionais, para a subchefia de assuntos jurídicos na Casa Civil, para depois chegar para o presidente da República. Ele assina, encaminha uma mensagem junto com o texto para o Congresso. Esse Congresso é a Câmara primeiro, depois o Senado, depois sai um decreto legislativo. Depois que sai o decreto legislativo, o presidente está autorizado a ratificar. Ele ratifica e tem que promulgar o decreto presidencial. Marina, esse é exatamente o ponto. É o ponto que a gente pensa assim, não tem lei que fala das consequências. As consequências é alguém alegar que ele não tem validade, como já alegou em outros casos. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu já, em casos que já foram julgados, que pelo fato de não ter o decreto presidencial, ele não tem validade no país. Então, na concepção do Supremo, como não tem lei sobre isso, o Supremo que acaba tendo que decidir. Esse tratado só teria valido... É como se você nadasse e atravessasse uma onda, atravessasse outra onda, e vem a ratificação, é outra onda, e para chegar na praia seria o decreto presidencial. É a cereja do bolo. É só um documento. Gente, é só pegar um documento, escrever assim, decreto presidencial número tal, promulga o tratado tal. Não tem tão pequeno, tão pequenininho, dá 2 parágrafos. E aí cria essa treta toda por causa disso. Então, já aconteceu na história do Brasil
do STF dizer que um tratado não tem validade porque não teve decreto presidencial. Então, tem precedente. E aí, a gente fica com medo quando a gente vê um tratado dessa importância, uma Convenção Interamericana contra Racismo, contra Discriminação, um tratado de direitos humanos. Gente, nós só temos 3 na história. Esse é o 3º. O negócio está 7 anos tramitando. Estou te falando, aí todo mundo está esperando e procurando o decreto presidencial. Porque a gente sabe que, vamos supor que lá na frente, alguém queira alegar que que o Brasil violou e não responsabilizou atos de racismo, por exemplo. E aí o Brasil vai ser processado na Comissão Interamericana, depois na Corte Interamericana, porque faz parte da OEA. Aí o quê? Porque violou esse tratado. Quando chega a decisão aqui no Brasil, o próprio Brasil, o governo vira e fala assim, não vou cumprir não tem decreto presidencial. Então, acaba que virou matéria de defesa para não cumprir. Então, é importante cumprir né? Se está previsto isso aí aqui, dentro do Brasil, se tem essas definições, por que não completa o ciclo, gente? Por que para na ratificação? Mas a ratificação, alguns doutrinadores entendem que dá validade. Ótimo. Só que na hora de decidir, não são os doutrinadores, o trem vai parar no Supremo. E quando chega lá no Supremo, o Supremo vai lá e entende que tem que ter o decreto para ter validade aqui no Brasil. Então, é uma questão de interpretação. Mas nós temos aí os precedentes exigindo o decreto presidencial. Olha, todos até hoje teve. O Pacto de São José tem. O Estatuto de Roma tem. Agora, nós estamos esperando. Tem um dia que a gente não olha isso aí. Tem problema não. Aliás, o que mais acontece? O que mais acontece é passar uns 3 presidentes, não estou brincando, os 3 é muito, mas uns 2 basta num decreto, num tratado. Porque se você parar para pensar, um tratado tramita por uns 7 anos dentro do Brasil. 6, 7, 8. O mandato é 4? E vamos supor que não teve reeleição. Então, pode ser que o tratado tenha sido iniciado com o presidente e tenha sido encerrado com outro. Pode ser, tá? Não tem validade. Então, aliás, a gente está esperando até hoje alguém assinar o decreto presidencial do protocolo facultativo. Não assinaram até hoje. Então, pode assinar, pode resolver, até porque não fica vinculado à pessoa do presidente, é a função. Então, como um tratado demora aí mais que um mandato presidencial, com certeza nós teremos presidentes diferentes num tratado. Esse, por exemplo, não teve, né? Esse que foi ratificado agora. Foram 2 governos completamente diferentes. Então, é isso, tá? Ok? Dúvida? Tudo certo? Pô, era só para fechar o horário. A gente cumpriu o nosso horário de aula mesmo. Já são 9h03. Eu já não tenho mais nem voz. Estou falando desde as 5 horas. Quero compartilhar com vocês. Hoje eu vacinei. Eu não estou acreditando que eu vacinei. Então, vou estar chorar, rir, chorar. Não acreditei, gente, que meu dia chegou. Eu quase coloquei a roupa do jacaré. Tô brincando. Brincadeira, gente. Mas hoje eu vacinei. Não é pela idade, não, viu? Vocês vêm olhar para mim e falar assim, chegou na sua idade? Não foi por idade, não. Foi por comorbidade. Foi por comorbidade mesmo. Há uns dias, um tempinho já, eu encaminhei umas... Não, na verdade, não foi para ser professora, não, viu, Guilherme? Os professores, ó. Não sei como é que vai ser o andamento disso aí, não. Não foi por ser professores, por ser professor, graças a Deus, mas não foi por ser professor. Tanto eu, não sei, não sou no direito, né? No direito também eu tenho uma professora que é por comorbidade. Eu fiz um encaminhamento para a Secretaria de Saúde, encaminhei uns exames médicos, eu faço um tratamento envolvendo questão imunológica, enfim. E aí apresentei todos os laudos, que é um tratamento bem acompanhado.
E aí você encaminha, eles que vão decidir se vai se encaixar na situação de comorbidade ou não. E aí se encaixou na situação de comorbidade. E aí mandaram um e-mail para mim hoje, depois de tanto tempo. Gente, eu estava dando aula, não, eu estava dando aula lá cedo. Eu quase infartei, eu quase caí da cadeira quando chegou o e-mail lá da Secretaria de Saúde falando que o meu caso se encaixava numa situação de comorbidade. E aí que eu já estava autorizada a fazer o cadastro, né? E deu lá todas as orientações nesse caso. Eu não acreditei, eu achei que era fake. Sabe quando você acha que é fake? Você não está acreditando que aquilo está acontecendo? Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. De verdade, eu nem achei que isso ia dar certo. Eu falei, não, isso aqui não vai dar certo, não. Ah, não, mas fulano tem também, deu certo lá, é o mesmo tratamento que você faz, a mesma coisa, acompanhamento, toma de medicação, questão imunológica, enfim. É uma doença imunológica, lógico que dá. E eu tô esperando. Aí meu dia chegou lá a decisão da Secretaria de Saúde, lá deu certo, falou, faz o cadastro e vai. Gente, mas eu saí daquela no Evangelho, eu saí catando. Quando eu vi, eu tava de camisa, eu saí procurando uma blusinha, que eu falei, como que eu vou tomar vacina de camisa? Eu tava quase arrancando a camisa, não rasga a camisa, não tem problema não. Porque, né, como é que mulher vacina de camisa? E aí eu tinha uma blusinha no carro, eu saí trocando de roupa dentro do carro. Fui parar lá naquele ginásio, já fui fazendo cadastro, o número já foi aparecendo. Eu cheguei na mulher, falei, moça, falei, não tinha fila nenhuma. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos. Mostrei pelo celular o número do trem, meus laudos, eu levei até os meus exames, até laudo médico eu levei de novo. Não precisava, porque já tinha um negócio, eu estava tão apavorada, falei, vai que esse trem dá errado, né? Quando eu cheguei lá, a mulher, sim, essa situação, sim, pode vir aqui. Eu tô acreditando que eu vou vacinar. Hoje eu acordei sem saber que eu ia vacinar, eu já vacinei. Se eu soubesse, ontem, se eu soubesse que eu ia vacinar, eu não tinha dormido. Eu não tinha dormido, se eu soubesse. Hoje eu fui dar aula, se eu saí da aula, eu fui correndo para lá. Melissa, eu não tinha dormido, não. Se eu soubesse ontem à noite que eu ia vacinar, hoje eu ia dormir, vacinei a noite em claro, não acreditando. Vacinei. Então, não tô nem acreditando. Primeira vacina, uma dose. Eu não sei se vai ter a outra, não sei. Mas, assim, uma já, né? Já veio, né? Enfim, não tive reação, não tive nada. A vacina da Pfizer, que foi eu falei, pode ser a que for, pode ser que tiver lá, que tiver, mas não sei qual da reação, deixa dar, não tem problema não, eu tomo qualquer um. Aí eu cheguei lá, era da Pfizer, que estava vacinando, aí tomei lá na hora. Então, assim, então é só para mesmo para compartilhar com vocês, estou acreditando, é uma dose, mas é alguma coisa, né? Considerando o processo lento que está acontecendo. Então, Guilherme, de professor também travado o negócio, viu? Eu acho que deve sair mais para julho, mas não foi por professor, por ser professora, foi por comorbidade mesmo, tá? Então, até agora que eu sei por comorbidade, eu e uma professora lá do direito, a professora Aline, que tem um problema semelhante, e a gente conseguiu já tomar essa primeira dose. Se vai ter a segunda, eu já não sei. Espero que sim. Mas já é uma vitória, né? Já é uma vitória muito grande, tá? Só queria compartilhar isso com vocês hoje, porque eu não tive tempo nem de gritar aqui de alegria. E é isso. Vacina sim, amém. Pessoal, Também quero desejar felicidade para o futuro príncipezinho que está vindo também, que eu descobri pela notícia. Parabéns, fiquei muito feliz. a Adriana quis deixar um precedente aí. Quando eu fiz esse tratamento, ele é muito caro. E eu falo, gente, não tem lógica, tem que ter uma forma, tem tanta gente que quer fazer. E aí, conversando com um advogado lá do próprio escritório mesmo, que é o Jefferson, ele é especialista em FGTS, e ele falou, Mari, topa fazer? Eu falei, meu filho, se eu topo demais, mas que vamos? O não eu já tenho. E o precedente que a gente deixa para outras pessoas, qualquer pessoa que tenha saldo de FGTS, seja caso de reprodução assistida de urgência. Então, é claro que a vitória é grande, parte do tratamento foi custeado, não foi total. Para vocês verem como é caro, uma fertilização in vitro hoje, pelo menos a nossa, custou 40 mil. Então, é muito caro, né? Para a realidade, é muito caro. Então, foi liberado parte do valor, porque não cobre medicamento, o medicamento é uns 12 mil, só de medicamento, e pagou, a fertilização foi paga, que a fertilização ela foi 28 mil e alguma coisa, foi exatamente o valor que liberou do FGTS. Isso foi pago. Então, é uma vitória, a gente fica feliz muito,
Mas mais feliz ainda é o precedente que fica para outras pessoas, mulheres, casais, de qualquer tipo de casal, mãe solo, pai, enfim, qualquer pessoa que dependa de uma fertilização assistida de urgência, que tenha saldo de FGTS, tem um precedente agora para poder pedir, né? Às vezes a pessoa tem FGTS e não tem um dinheiro em mãos, ou às vezes tem um pouco do dinheiro em mãos e um pouco lá na conta do FGTS. Então, como não é um valor que pode ser sacado por lei, por decisão agora fica esse precedente para e aí foi o primeiro caso do Brasil. Por isso que teve essa repercussão muito grande, é um caso inédito. Então chegou assim, chegou num ponto que né, virou uma explosão em relação a essa notícia. E aí o pessoal falou, mas o pessoal estava com muito cuidado, né, lá da assessoria de imprensa do escritório, ficava assim, Mariane, você quer mesmo aparecer? Você quer? Eu falo, mas as pessoas vão querer ver a cara da pessoa, as pessoas vão querer ver a barriga de quem está gestando, as pessoas vão querer ver, né? E outra coisa, eu acho que tem um medo da exposição e o medo de alguém fazer ataque, de alguém fazer discurso do ódio. Eu falo, não pode, não vou nem ler. Deixa fazer, deixa falar, deixa fazer o que for. O importante é ficar esse precedente aí, ele existe. Qualquer pessoa que quiser usar, vai poder usar. Então, vamos falar, não tem medo, não. Também não importa, não. Se quiser falar, deixa a pessoa falar. Ninguém é obrigado a concordar com nada. Mas eu acho que tem que ter respeito. Da mesma forma que eu respeito a opinião de quem não concorda, respeito muito. Falo, não concordo, tá bom? Respeito, não quero criar confusão. Eu acho que o que tem que ter é o quê? Respeito. Agora, quem quiser fazer discurso do ódio, deixa fazer, deixa a pessoa falar lá, comentário. Enfim, eu acho bom quando publica lá e aí alguém fala alguma coisa assim, os meus alunos vão lá e começam a fazer a defesa. Eu falo, gente, mas vamos demais meus alunos defendendo. Preocupa não. Fala pro John não preocupar, tá? Fala para ele que segunda-feira que vem a gente está firme e forte lá. Meu fiel companheiro de segunda-feira da Uni, tá? Segunda-feira a gente volta lá. Fala para ele não preocupar não, tá? E é isso. Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, viu, Adriana, por falar e obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Boa noite. Boa noite. Gente, obrigada pela presença na aula e no evento. Vi vocês lá. Boa noite, professora. O evento foi ótimo e realmente parabéns tanto pela vacina quanto pelo seu filho, pelo seu casamento. É tudo muito lindo. Obrigada, Luana. Obrigada pelo carinho, povo. Até semana que vem.